Glória a Deus, graça e paz a todos que têm somado, com a gente nesse trabalho de divulgação, daquilo que Deus coloca no coração da gente. E agora, pela manhã, no desfrute, a gente começa a sentir um desejo, de compartilhar com os demais o sentimento que hoje a gente vê promover entre nós. Nesses dias, nós estamos vendo o sentido, das preocupações das pessoas com relação a quem irá reger, quem irá administrá-lo, a nossa nação. Não é assim? Querendo ou não, todos buscam, essa indagação. Eu estava desfrutando aqui de Gênesis 1:27, após o Senhor ter confeccionado todas as coisas ali do Jardim do Éden. Ele teve um sentimento, e falou no 1:26, que também disse, aqui fala que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Olha só, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí no 27 ele fala: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então esse foi uma conferência, entre o Pai, o Filho e o Espírito, para ver quem ia administrar aquilo que Deus tinha feito ali no Jardim do Éden. Então eles tiveram esse sentimento de criar o homem com um propósito, que esse homem viesse a gerir sobre aquela comarca que seria o Jardim do Éden, certo? E quando chega no 2:7, fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Porque está claro para nós, dentro da Gênesis, dos céus e da terra, fala que não tinha chovido sobre a terra ainda, certo? Aqui no 2:5 fala que ainda não tinha chovido sobre a terra. Mas algo interessante mostra no 6 que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Deus pegou aquela argila úmida, fez aquele boneco, digamos assim, inanimado, inspirado, projetado na pessoa de Deus, na pessoa do Deus triuno, porque ele falou: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Olha que rico. E quando chega no versículo 15, ele fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar, olha só, e o guardar. Aleluia. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eis aí algo que chama a nossa atenção. Então Deus tinha passado um projeto, um plano, uma gestão, para que esse homem viesse a ser fiel àquilo que Deus tinha promovido no seu coração. Mas passou também uma ordem: olha, você vai ficar aqui para cultivar, guardar e cultivar esse lugar. E você pode alimentar de tudo isso que eu estou deixando. Mas, porém, há um detalhe: a árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ó Senhor Jesus! Então hoje, irmãos,
o que nós percebemos é que, infelizmente, né, nós não temos tempo autossuficiente, é um simples compartilhar, mas eu gostaria de deixar claro que, uma vez que o Senhor deu essa orientação, despertou no inimigo um sentimento de maldade. No 3:1 fala assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse-lhe a mulher. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Olha só a pergunta. E não foi assim que Deus falou para ela. Deus falou que poderia comer de todas, porém apenas uma. Mas aí Satanás colocou dúvida no coração de Eva. Aí respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os olhos. Então, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele a comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira. Olha só. E fizeram cintas, ou seja, tentaram por si próprio justificar a grande desobediência, o grande pecado que eles tinham cometido. Então, o que eu quero compartilhar é que hoje, nos nossos dias, muitas pessoas, ficam acusando. Você teve essa sensação que você tem perfil de acusador, tem perfil de ser perfeito, tem perfil de achar que está tudo certo. Mas no fundo você chega a uma conclusão que lá no seu íntimo, muitas das vezes alguma coisa acusa. Então o inimigo ele tem esse perfil, ele te proporciona, ele prepara um ambiente no qual você infringe a lei de Deus. Não com atos, não com práticas grosseiras, mas você acaba infringindo, pensando mal, desejando às vezes não o bem. Então o bem e o mal daquela árvore provém de Satanás. Ou seja, o império da nossa alma não pertence mais ao Senhor. E hoje nós sentimos isso, que o homem quer resolver os problemas baseado no seu conhecimento do bem e do mal. Vou mudar a direção de uma nação, vou mudar a direção de uma casa, vou mudar a direção de uma família, vou mudar a direção de uma comarca, do município, mas isso ainda está ligado ao bem e ao mal. O Senhor Jesus, hoje, ele é o antídoto contra esse veneno dessa serpente, que acusa no coração do homem. O Espírito Santo está disponível para aliviar certo tipo de sentimento que causa síndrome no coração das pessoas. Senhor Jesus. Então o recado para essa manhã é que cada um de nós, por mais que nós somos pecadores, por mais que caímos, por mais que infringimos uma lei, que é a lei que vem de Deus, mas fica você sabendo que Satanás é o acusador. Ele acusa de dia e de noite, ele promove as oportunidades e depois entra com recurso de acusação. Mas para nós, hoje, nós temos o Senhor, aquele que se fez o Espírito que dá vida, aquele que procura, assim como o Senhor falou para a mulher samaritana, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura.
E também em Romanos 10, algo muito precioso o Senhor coloca ao nosso alcance, para que nós possamos ser uma pessoa livre de acusações. Romanos 10, no 8, ele fala assim: porém, o que se diz? A palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se prega para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos aquele que invocar. Ó Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá bom? Todo aquele que invocar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será livre daquelas acusações lá de trás, lá do Éden, que hoje vem após geração em geração, anos e anos, tem esse perfil de acusar de dia e de noite. Mas aquele que invocar o nome do Senhor Jesus é salvo e será salvo para toda a eternidade. Fica esse recado, Deus te abençoe. Jesus Cristo é o Senhor e nunca, jamais possa imaginar que não tem jeito. Nós somos influenciados ou formos influenciados por uma coisa lá do passado, mas hoje Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.